Muito boa tarde, pessoal. Me chamo Patrícia e hoje decidi iniciar alguns videozinhos relacionados ao day trade. Quero falar um pouquinho do dia a dia, da trajetória, mas principalmente da minha leitura e de como eu faço, o que eu analiso, como que eu fui me organizando e como que eu estou evoluindo com o passar dos dias. E eu decidi compartilhar com vocês porque eu acredito que será uma maneira de eu estar melhorando a minha leitura, melhorando o meu conhecimento, né? Fazendo com que fixe aquele pensamento na minha cabeça e também compartilhando com vocês para trocar ideia, trocar figurinhas relacionadas a tudo que a gente passa, que é normal. E muitas das vezes a gente acaba comprando mentorias, cursos que não trazem a realidade pra gente. Esse negócio de salário em um dia, deixa eu parar aqui na esquina fazer uma boletinha aqui da padaria, né? Carrão, Porsche e tal. Não é a realidade de praticamente 98% de quem entra no mercado financeiro para fazer day trade, swing e qualquer outro tipo de operação, né, relacionado ao mercado. Então, eu quero iniciar hoje com vocês. Vou começar com uma leiturinha do dia de hoje, né? Deixa eu colocar eu aqui no cantinho. Essa sou eu. Aqui eu fiz uma entradinha, né? Eu estou no mercado há algum tempinho, basicamente desde o final de 2019. Este ano que eu me senti, né, mais preparada de entrar de cabeça, de desenvolver com mais seriedade, com mais disciplina. Eu acho que a palavra exata que eu vou usar muito aqui é disciplina, porque não existe fórmula mágica, então você tem que entender o que você sabe, desenvolver o que você sabe e cada dia focar nisso e melhorar. Não tem setup mágico, nem checklist mágico, nem nada que você no mercado financeiro para você ganhar dinheiro. Então hoje é dia 20, né? Ontem nós tivemos um índice bem tendencioso, uma perninha de 4.000 e pouquinho, 4.000 quebrados. Deixa eu tirar essa FIBA daqui. Olha, vocês vão ver muito essa tela assim, ó, sem setup, porque eu não sou fã de setup. Ó, ontem nós tivemos uma perna de 4.400 pontos. Hoje, a grande probabilidade, né, que nós tínhamos é ou um dia corretivo ou um dia lateral. E, como vemos aqui, um dia lateral. Eu tenho essas setinhas aqui porque por mais, né, que a perspectiva nossa era de um dia lateral ou corretivo, o índice é o índice, né? Ele poderia sim ter uma força altista e chegar até essa região, mas não foi isso que aconteceu, né? E o que eu quero mostrar aqui? Com o passar dos tempos, né, minha vida ali, minha trajetória, eu aprendi que o simples é o que funciona e o que você sabe você tem que melhorar. Você tem que, como que eu vou te dizer, aperfeiçoar. Desculpem um pouco minha dicção, meu vocabulário, às vezes eu cometo umas gafes, mas com o tempo a gente vai melhorando. Então, o que eu aprendi, né? Neste ano, em março, eu iniciei uma mentoria com uma pessoa fantástica, extraordinária, chamada Fábio Canto. Esse menino, ele é muito top. E eu falo isso que ele é top em todos os sentidos. E eu sabia fazer muita coisa no mercado. Eu tinha uma leitura já, né? Só que sabe quando você sabe, mas você não sabe por que você sabe? Eu era assim.
eu sabia muita coisa. Quando eu entrei no mercado, eu entrei analisando o fluxo, né? E com o passar dos tempos, eu fui fazendo outros cursinhos, outras mentorias e fui misturando de tudo um pouco. E foi aonde eu caí naquela roda do rato, que você não sabe o que você faz, o que você vê, o que você analisa. E o Fábio me trouxe clareza. A primeira proposta dele era limpa a tela. Limpa a tela, tira tudo. Vamos começar do básico. O que é o básico? Saber a leitura do preço. Saber o que o preço está te contando, a movimentação que ele faz, o histórico dele, né, nos dias passados. Porque operar, né, no dia a dia, no day trade, não é só você olhar o que acontece aqui hoje. Não é, entendeu? É você olhar, abrir a sua telinha limpinha e olhar lá atrás. O que o preço te contou lá atrás? Por isso que eu tenho essa setinha indicando esse movimento, esses retângulozinhos que eu gosto de marcar as minhas regiões, alguns retângulos de coloração diferente, no caso desse, para um dia de notícia, um dia que teve payroll, um dia, no caso esse aqui é o dia que teve o CPI, né, que é uma notícia muito importante, que deixa o mercado bem volátil. Então, isso que ele trouxe para mim e me deu nome a essas coisas, sendo que eu já tinha um dedinho de, vou olhar lá para trás, olha, esse daqui enroscou aqui. Eu tinha isso, sabe, de olhar, eu gostava de olhar o gráfico diário. Deixa eu puxar aqui. Eu gostava de olhar o gráfico diário, eu vinha aqui e olhava, nossa, ele fez um pivô aqui, vou riscar aqui. Nossa, aqui ele foi só um que subiu, vou marcar aqui. Mas eu não... Sabe quando você marca, você não tem noção, assim, bem amadorzão mesmo. E eu fiquei com essa venda nos meus olhos, olhando para aquilo tudo bagunçado e com essa venda nos meus olhos, sem aprender com clareza. Porque todos os cursos que eu fiz não me dava isso, sabe? Não me dava o básico. E o básico não é saber nome de candle, saber... só o que é suporte, o que é resistência. Não é só isso. É saber a leitura, saber a movimentação. É ler que o preço dá uma perna impulsiva, uma corretiva, outra impulsiva, outra corretiva. Entendeu? É saber essas coisas. E o Fábio trouxe isso pra mim. Tirou a minha venda e arrumou a minha bagunça. Me ajudou a arrumar a minha bagunça. Eu já tava assim numa fase de que este é o último curso, este é a última tentativa. Se não der, tô caindo fora, né? Vou tirar meu cavalinho da chuva e vou voltar para o meu balcão de farmácia. Eu sou farmacêutica formada. Esse ano, né, até no meio disso, um pouquinho antes de eu iniciar essa mentoria do Fábio, eu tinha decidido fazer uma faculdade de arquitetura. Adoro arquitetura, adoro esse mundo de decorar, de criar coisas. Confesso que farmácia eu acabei fazendo meio que no impulso, né? Tipo, se formou terceirão, o que você vai fazer? A fulana faz tal coisa, então vai fazer farmácia. Pronto, entendeu? Nunca foi uma coisa assim. Nunca fui aluno CDF, já vou dizer aqui. Nunca fui CDF, eu era da turma do fundão, né? Mas eu sempre fui muito determinada ao que eu quero, aos meus objetivos. Sempre fui de correr atrás, nunca... Até um pouquinho disso em mim, eu acredito que seja um pouco demais, sabe? De não querer depender de ninguém, não querer de nada, querer andar sozinha. E ninguém é sozinho no mundo, né? Portanto que sozinha eu não cheguei em lugar algum, né, no mercado financeiro. E se não fosse o Fábio me ajudando, eu não teria tido essa evolução que eu ganhei nesses 6 meses. Então, o que eu vou mostrar hoje, né? Uma leiturinha do dia de hoje. Tinha aqui as minhas marcações, que não era de hoje, já eram marcações antigas, ó. Pode ver que esses retângulos vêm lá de trás, contando uma historinha. Ó, essa flechinha verdinha aqui, ó, é esse movimentinho que o preço fez lá no meio do mês de agosto, né? Mais ou menos na mesma época que a gente tá no mês de setembro, basicamente um mês atrás. Então, essa região ela já entregou aqui, ela já entregou aqui,
ela entregou uma meia perninha aqui. Então, eu sempre gosto de olhar o que determinadas regiões entregam. Se ela aqui fez uma perna, duas pernas, uma terceira perna, o preço exauriu e voltou. Então, é bem bacana você aprender isso. Porque depois que você aprende isso, você pode incluir setup, você pode se aventurar no fluxo, que é uma coisa um pouco mais complexa. Eu comecei no fluxo, mas confesso que fiquei um tempo meio fora e tentei reativar na minha cabeça o que eu conhecia do fluxo e confesso que me apaixonei por análise gráfica, price action e não consegui associar o fluxo à minha leitura atual. Pode ser que futuramente eu traga para vocês, né, que eu comece a fazer algum estudo sobre isso e veja, né, resultados em cima do que eu já faço. Mas é isso, basicamente é isso. Minhas marcações. Não tenho muitas médias. Aqui eu tenho, nessa telinha ali, eu tenho os meus layoutzinhos, né? Eu sou um pouquinho sistemática. Eu não gosto assim, de muita bagunça. Apesar de que vai ter dias que eu vou mostrar pra vocês o meu gráfico assim, parecendo um jogo de vareta, tá? Porque o Fábio sempre fala isso. Vem apático, pega a vareta dela, né? Tá virado em risquinho e LT pra cima, LT pra baixo e rosa e verde colorida. Eu gosto de colorir algumas coisas. Podem ver que os meus candles são preto e branco. Minhas regiões são cinza, então o que tá colorido é algo que pra mim tem importância. Do contrário, não. Então aqui, vamos começar pelos meus layouts. Gosto de ter um layout só para marcar minhas LTs, minhas linhas de tendência. Falei, eu tenho problema de dicção, gente. Não sou 100% top ainda. A gente chega lá. Então, tem aqui minhas LTs. Gosto muito de marcar LT antiga, minhas olds LTs. Sempre me zoam com isso. Mas eu acabo às vezes riscando aqui meus negócios, conversando sozinha. Então, eu vou lá no meu gráfico diário ou no meu gráfico semanal. Às vezes, mas é muito difícil, eu dou um bizu no gráfico mensal, mas assim, só de curiosa, não que eu ache relevante marcar alguma coisa ali. Mas que tá meio fora do lugar. Olha, essas atualizações da Profit é muito boa. Que nem aqui, você faz um estudo, vai lá e trava ele, tu tenta mexer, tu faz o que quiser, tu não tira ele do lugar. É a melhor coisa da vida. Recomendo, sempre que fizer um estudo, principalmente assim, fiz um estudo ali no gráfico diário, quero olhar ele no gráfico de pontos, no gráfico de minuto, deixa ele travado para você ter uma noção de onde prestar. É a melhor coisa. Então aqui eu tinha esse estudo dessas caixinhas, né? Faça minhas caixinhas. O que são essas caixinhas aqui? Neste caso, eu fiz essa LT e eu vi que cada vez que foi tocado na LT, o preço projetou, né, um certo range ali significativo. E ele veio se replicando com o passar dos dias. Então, gosto de marcar assim esse layout. Os únicos retângulos que serão vai ser de quando eu quiser olhar alguma coisa assim de movimentação, não de região. Para a região eu já tenho este outro layout que eu vou lá. Esse aqui, esses dias eu descobri uma coisa que para mim me facilitou muito. Eu sempre gosto de olhar o gráfico de pontos, eu opero pelo pontos e eu gosto de olhar sempre uma pontuação mais alta. Por quê? Quando você olha o gráfico diário, você vai ver só um candle. E esse candle, o que ele vai te contar? Que ou ele tem um candle com corpo de compra ou ele tem um candle com corpo de venda. Ponto. E os pavios. Ponto. Você não sabe se durante essa movimentação, aqui embaixo, ele fez um fundo duplo para subir, ou ele fez aqui um topo para descer, ou fez pivô no meio. Você não sabe. Especificamente esse, que foi o dia de ontem, ele não fez nada, ele só subiu. Mas, vamos vir aqui pro 100. Nos 100 pontos, você já consegue ver a historinha da movimentação. Entendeu? Você pega aqui, o dia 19, né, que foi ontem, ele só subiu, que nem eu falei, nem sempre você vê isso. Olha o dia de hoje.
Dia 20, ele fez um topo. Vamos considerar isso um topo. Por quê? Aqui foi onde finalizou o dia, no dia anterior. Então, ele fez aqui esse topinho junto com o topinho do dia anterior. O que a gente entende? Que seria tipo um topo triplo. Aqui atrás eu tenho outro pivô de venda do dia 13. Ó. O dia 13 desceu, fez um pivô e desceu de novo. Entendeu? E isso os candles não mostram pra gente. Então, eu gosto de marcar no gráfico de pontos, no de 100 pontos, que daí eu tenho um comparativo de o que aconteceu no meu diário, entendeu? Porque se você for colocar, olha aí, 25 pontos, que é o que eu gosto de operar, é muito zigue-zague, entendeu? Já fica muito sujo, você não vai conseguir acompanhar. Então, o gráfico de pontos ali de 100 pontos para eu fazer minhas marcações de região, eu gosto muito. Tenho aqui, os cinzinhas são as regiões, os laranjinhas são os gaps. Esses gaps eu não marco aqui, daí os gaps eu vou lá e marco aqui, ó, no meu gráfico diário, entendeu? Ó, tem esse gap, aqui ó, tem esse gapinho, ó, que foi entre essas duas barrinhas. Esse aqui que tá só o quadradinho laranjinha, eu deixei uma observaçãozinha, porque se você colocar no gráfico semanal, você vai ver que o gap é maior, entendeu? Mas aí isso é um bloco de uma semana. Daí fica um pouquinho mais complicado de você gravar isso logo de início e tal. Mas assim, a dica de início é para aprender a gravar a marcar a região bem legalzinho, vai lá, olha o gráfico diário, né? Vê o que o bloco fez. Ah, que foi um dia. A força desse dia, vamos pegar esse aqui, né? Porque esse aqui não dá para você analisar. Vamos pegar esse dia aqui, ó, dia 13. Foi um dia vendedor. O que fez no dia 13? Ó, vamos fazer um quadradinho aqui no dia 13, ó. Esse aqui é só o dia 13, aqui embaixo tá marcadinho. Eu gosto de deixar também a configuraçãozinha assim, ó, para limitar os dias. Ajuda muito na hora de marcar. Então, o que ele fez no dia 13? Ele fez um pivô de baixa. Era um dia vendedor que, no meio do dia, ele fez um pivô de baixa. Entendeu? Então, eu sei que essa região vai ser muito relevante. Aí, ó, essa região já estava lá atrás contando uma história, ó. Ela já teve um topo que jogou, ela já teve esse outro topo que jogou, entendeu? Então, ó, já teve essa região que foi um fundo, ó. Isso aqui é uma divisa de um dia para o outro, ó. Provavelmente que o final do dia 26 e o início do dia 29, entendeu? Então, sempre o preço tem que olhar para trás, porque ele vai te contar alguma coisa. Ele vai te contar um pivô, ele vai te contar um topo duplo, um fundo duplo, uma consolidação, ele sempre vai te contar uma historinha. Então tá, regiões marcadas, dou uma olhadinha ali no meu gráfico semanal. Essa semana eu observei, aqui tô no 100, quero ir lá no semanal. Essa semana eu observei que o candle, né? Olha, cadê meus contadores de candle? Eu vou deixar eu aqui embaixo, que daí eu não atrapalho ninguém. Cadê aqui, contador de candle? É muito bom esse aqui para gráfico de candlestick, porque você consegue contar, né? Sendo que nem aqui você vai olhar como, é no pivô ali, cadê o pivô? Entendeu? Então os contadorzinhos fica bem legalzinho. E é facinho de colocar, tá? Vem aqui, inserir indicador, aí escreve ali, contador de candle. Daí ele aparece a telinha, você inclui. É facinho. Então aqui, o que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar o que a barrinha me contou naquela semana, né? Então a primeira semana de setembro nós tivemos um corpinho de alta com um paviozinho de baixa, né? Na segunda semana, essa barra foi uma barra vendedora. Só que nota-se que essa barra se formou um triângulo expandido, entendeu? Que no terceiro dia foi a mínima do dia, entendeu? Isso também me fez pensar na questão do preço subir mais um pouco hoje. Porque se ele inventasse de buscar a parte superior desse triângulo expandido, tava ali em jogo, entendeu? Esse canalzinho, ele tá um pouco fora de contexto, mas ele é aqui, ó, do gráfico diário. Eu vou até amarrar ele aqui. Amarrar, né? Pegar no laço. Cadê? Vem cá. Vamos deixar ele limitado ali só no gráfico diário, porque daí no semanal ele perde um pouquinho do contexto e fica difícil de fazer leitura. Então aqui, ó,
Ele veio, olha aqui, ó, tá aqui meu pontilhado do semanal. Então tá aqui, ó, o meu triângulo expandido, olha o que ele fez na semana, entendeu? Em 3 dias ele veio, depois ele foi, tocou, querendo ou não, isso aqui teve uma grande força de mandar para baixo, juntamente com essa linha de canal. O preço desceu, olha onde ele chegou, ó, na linha inferior do canal ele já sentiu, e a linha do triângulo expandido, né, inferior, já mandou esse preço para cima. E hoje o preço está aqui brincando no meio do meu canalzinho. Então, que também identifica mais ou menos, né, se você... Não que a Fibo, não se marca a Fibo assim, mas é só para eu ver aonde está o meio dessa Fibo, dessa marcação do triângulo expandido. Olha onde que o preço abriu hoje. Deixa eu colocar aqui. Olha lá onde o preço abriu hoje, nos 50% dessa movimentação. Eu sempre gosto de ter uma Fibo da última semana, do último mês marcado. Essa perna super tendenciosa aqui de julho e agosto, eu achei super relevante deixar marcado essa Fibo. Note-se que o mercado foi de correções rasas nos últimos dias, né? Ele pegou uma tendência ali, uma lateralidadezinha e segurou, e ó, 61 não conseguiu ser rompida e usou também de suporte, de suporte juntamente com essa linha de tendência e essa região inferior do canal. Então, tendo isso marcado, abre meu dia, tô aqui, olha minha movimentação. Eu vou olhar lá meu negocinho. Aqui, ó, eu já tinha ouvido bastante falar do trailing stop. E ultimamente eu tô tendo um pouco de dificuldade em segurar o meu preço na... Só um pouquinho, deixa eu marcar o bem bolado aqui. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de marcar o meu preço. Eu só queria descobrir uma coisa aqui e eu já tô descobrindo. Era aí... Oi, negocinho. Não era pra mexer você. Tá. Mexi ali o negócio, acho que eu baguncei o babalô. Beleza. Só queria ver... Pronto, voltei aqui a minha sintonia. Eu não consigo, gente. Por mais que eu seja uma mulher, uma menina, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem dificuldade. Então, vamos lá. O que eu tava falando pra vocês? Ultimamente, quando eu entrei em junho, eu decidi entrar de cabeça na conta real. Não que eu não tivesse, né, em outros períodos, entrado algumas vezes na conta real para testar e tal. Não. Eu entrei e ganhava, devolvia, porque eu não tinha gerenciamento, eu não sabia o que estava fazendo, eu olhava o preço, mas eu não sabia analisar com clareza, né, as coisas, e hoje já o negócio está alinhado. Então, ultimamente, o que eu fiz? Quando eu comecei a mentoria, eu fiquei 3 meses no simulador. Fiquei apenas 3 meses porque o Fábio me avaliou minha evolução, avaliou minhas leituras. Esses videozinhos que eu vou fazer para vocês também tem um dedinho do Fábio nisso. Por quê? Sempre eu faço meus videozinhos, eu explico para ele o que eu vi, o que eu analisei e mando para ele. E daí ele me retorna pra me dar um feedback sobre aquilo, né? Se estava certo, se não estava. Então, eu ficava fazendo isso, ele foi me avaliando e dele viu, ó, vai me tirar pelo trailing. Aí ele viu que, né, as coisas que eu fazia, que estava certo, estava bonitinho, que eu já estava apta a cair de cabeça na conta real. Só que daí, quando você vai pra conta real, não é o simulador,
né? Tem outros fatores em volta. No meu caso, teve a questão da minha filha. Bem, a pessoa inventa de entrar na conta real nas férias de junho. Eu entrei, a primeira semana foi uma beleza, porque ela ainda estava em férias. Deu a segunda semana, a menininha saiu de férias. E foram 2 semanas de férias. E lascou de vez, né? Aí eu baguncei tudo, misturei indicador, enfiei setup. Tudo o que eu tinha treinado durante 3 meses, eu joguei por água abaixo. Enfiei um monte de outras coisas na necessidade de agora estou na conta real, preciso fazer dinheiro e tananã, aquela história que todo mundo sabe que rola na cabeça. Quem não sabe, já se liga porque não é historinha velha, é coisa que acontece com todo mundo. Então, tenta começar do básico, coloque seu pé no chão, saiba que a bolsa, o trade, não vai te dar dinheiro da noite pro dia. Você pode até entrar lá, pá, peguei uma pernona dessa aí, mas tu não sabe contexto algum. Tu não vai saber explicar o porquê que tu pegou aquela perna. Então não se aventure e não se iluda com boletas, com nada que for. A realidade é essa. Então, eu entrei para conta real, saí total do meu gerenciamento, enfiei total, eu não tinha treinado operações no dólar. Aí o que a pessoa fez na conta real? Vou operar dólar. Agora eu tô bam, vou entrar no dólar. Cara, não tem. Se você treina uma coisa e você faz um tiro ao alvo. Quando você vai dar um tiro em um alvo. Se você colocar, angular 1 grau pro lado, ele vai acertar no mesmo lugar? Não vai acertar. Então, por que que eu, na minha cabeça, achei que treinei uma coisa, fui pra conta real e mudei tudo? Tá totalmente errado. Então, o que que aconteceu? Baguncei tudo, fiquei junho tava já? Da mês 7, é julho, férias de julho. Julho, zoei legal o negócio. Em agosto, acordei pra vida, entendeu? Falei, não, baguncei tudo, vou voltar ao que eu era. Ranquei tudo fora que eu tinha adicionado aqui de setup, fluxo, que eu não tinha treinado. Eu tinha treinado isso aqui, ó, isso que vocês estão olhando, eu tinha treinado. Só a questão do trailing stop aqui que eu tava avaliando, que eu estou avaliando, que eu não tinha, mas o resto era isso aqui, basicamente isso aqui. E daí, beleza. Tirei todas aquelas coisas e comecei do zero de novo. Só que daí, eu ainda estava muito enviesada, querendo ou não, eu fui pra conta real e me machuquei novamente com as coisas, né, que eu fiz de errado. E vem insegurança, vem o medo, vem tudo aqueles sentimentos que atrapalham a gente. Aí, o que que eu fiz? Que eu deveria ter feito há muito tempo. O que que era que eu acertava quando eu entrava? Eu acertava quando eu entrava analisando por uma Fibonacci. Eu acertava quando eu entrava analisando minhas regiões, entendeu? O que que o preço me contava, o que que as médias me contavam. Então, o que que eu fiz? Eu basicamente voltei tudo, né? Comecei a fazer um backtest. Gente, quando vocês começarem na bolsa, a hora que vocês identificarem aquilo que você tem facilidade de entender o que o preço está te mostrando. Eu tenho facilidade de marcar Fibonacci. Foca naquilo. Foca, estuda, testa, coloca quantas vezes ela te dá entrada, como que ela vai te dar entrada, o tempo que ela vai né, desenvolver ali a tua entrada. Então, analisa tudo isso, detalhe por detalhe. Faz um diário de trade. Quando os nossos mentores falam, faz um diário. Lá atrás, no primeiro curso mesmo que eu fiz presencial na minha cidade, o meu mentor falou, não, eu fazia um diário de trade e tal, não sei o que. Cara, eu não dei muita importância. Na minha cabeça, assim, esse diário era para eu escrever a minha entrada. Eu vi isso, para entrei.
Só que, sabe, eu não consegui, naquela época, entender que eu anotar o que eu tinha visto era eu estar escrevendo o que a minha mente identificava para acertar uma entrada, entendeu? Ou identificar uma entrada errada. Eu não tinha isso na cabeça, não tinha dado esse momento eureka. E agora, né, depois de ter zoado a conta, em em julho e agosto, eu me caiu a ficha disso. E eu saí, né? Limpei tudo, voltei tudo, fiz meu backtest, tô com ele aqui, vou anotando, anotei desde maio, quando eu comecei em março, mas maio mesmo que eu tava assim bem top a minha evolução, e daí desde maio, que daí depois eu fui meio que dando uma avacalhada nas coisas, eu fui anotando bonitinho. E daí o que que eu tava com problema? Eu vi a entrada, tá, eu vi que aqui uma Fibogap me pagaria, mas eu não entrava. Ou se eu entrasse, protegia muito rápido, perdia a entrada, entendeu? Saía ali com 100 pontos, a perna andava, que nem aqui, ó, entrei antes de ontem. Cadê? Tem que ver por aqui, onde que eu entro aqui, as minhas entradas. Olha isso daqui, que entrada mais bonita. Isso aqui, se eu não me engano, era uma região de Fibo, mais essa média de 200, mais essa outra região aqui de máxima. O preço foi lá, veio. Ele andou um bloco, eu protegi no zero. Aí ele desceu mais um bloco, eu protegi com 100 pontos. Aí o que o preço fez? Me violinou, foi lá, 1.600 pontos. Entendeu? Então, depois dessa daqui, que foi mais um momento, se liga, Patrícia, eu coloquei o trailing. E como eu nunca tinha usado o trailing, eu tô ainda, né, analisando, testando, vendo qual que é a condução dele. Por isso que vocês estão vendo esses quadradinhos. Deu o que o meu trailing faz? Eu entrei aqui e o meu stop estava aqui no final dessa flecha. Eu entrei na descida. Entrei porque aqui, ó, é a região de máxima do dia, ó, vai ser bem nessa setinha aqui, ó. Região de máxima do dia, o preço claramente numa lateralidade. Poderia isso aqui romper? Poderia, né? Mas os rompimentos tendem a falhar, né, em 80% das vezes. Então, beleza, né? Entrei ali na vendinha, entrei pelo simulador. No horário da manhã eu opero na conta real. E à tarde, quando eu tô mais tranquila, eu opero o simulador, faço meus estudos, minhas marcações. Não opero às segunda-feiras, apesar de que segunda eu entrei, tomei uma jaca, porque saí do meu gerenciamento, né? Entrei na operação segunda-feira, que não era para entrar. Entrei antes das 10h30, que não era para eu entrar. Então, é coisa que você tem que colocar na tua cabeça, né? Qual horário você entra, você tá mais confortável, né? O gatilho para você estar mais confortável. Ninguém vai operar igual a ninguém. Alguém pode olhar aqui e falar, nossa, gostei do seu jeito, tal, não sei o quê. Mas no dia a dia você vai ver que cada um tem afinidade com uma coisa, né? Interpreta uma leitura de média, de VWAP, de uma maneira diferente. Então, ninguém vai ser igual. Vai ter leituras semelhantes. Pode até acontecer de ter entradas iguais, porém, o contexto da leitura pode ser diferente. Uma grande porcentagem diferente. Então, o que eu fiz? Coloquei o trailing, aí o que o preço faz, né? Eu fiz essa entrada aqui. Quando o preço completou essa caixinha, que dá os 300 pontos, a minha entrada veio pro zero. Entendeu? Aí depois, quando o preço completou mais essa pontuação de 300 pontos, o meu preço veio para 200 positivos. Aí ele andou, deixa eu ver, aqui na média de 200, eu coloquei aqui por colocar. Mas ó, daqui dessa segunda entrada, ele rompeu esse fundinho aqui, ó. Quando ele rompeu esse fundinho, o preço desceu aqui nessa terceira proteção. E daí eu acredito que ele teria que romper esse fundinho aqui, né? Essa pontuação aqui da caixinha. Deixa eu ver, essa aqui tá fora do... Aqui, ó. É essa pontuação da caixinha
para ele puxar a proteção mais abaixo. E ele vai fazendo isso, ele vai. Eu tinha um alvo de 1.500, mas se você tá pelo trailing, você não precisa ter alvo. Deixa o negócio, ele vai embora. Eu fiz o dia que eu coloquei o trailing, eu entrei exatamente nesse dia, 15 de setembro, para eu avaliar até onde que o trailing ia me levar. E ó, essa perna tem, da onde eu entrei, aqui eu entrei exatamente na virada do box, até o final, ela tem 1.500 pontos. Que nem eu falei, eu entrei e saí com 100, porque né, eu sou um pouco ansiosa. Mas o trailing me fez conduzir essa perna, acho que era 1.050. Aqui, ó. Ele me pegou aqui, ó, nessa volta aqui, ó. Ah, mas deixou tudo isso? Sim, deixou tudo isso. Só que eu deixei tudo isso. Olha o tanto que eu deixei na mesa. De 1.050 que eu poderia ter pego com o trailing, eu deixei 900. Entendeu? Então, lógico que o trailing é uma coisa para você usar agora de início, para você perder o medo do andar ali, da condução, né, da operação. E com o passar dos tempos, né, que nem até eu tava falando pro Fábio, o trailing, eu tô tendo uma visão do trailing que ele vai ser uma espécie de andador para mim, né, igual andador de bebezinho, de criancinha. Você coloca a criança no andador pra ela ter ali um equilíbrio e tal, e ir, quase cair, mas não cai, né? Tipo assim, eu quase stopo, mas não stopo. E me ajudar, né? A ter essa confiança, porque o que acontece? Que nem no dia de hoje, eu tava analisando. Deixa eu colocar aqui no meu backtest. Todas as entradas, conforme as minhas análises de FIBO, ela deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entradas. Essa aqui não é a entrada do meu gatilho, tá? Deixa eu abrir essa tela para ficar mais fácil de eu explicar. Lógico, o preço fez ali e tal. Eu vou olhar o contexto em geral, né? Eu vou olhar o que as minhas médias nos 5 minutos tá me contando, o que o meu 40p tá contando, entendeu? Como que eu vou entrar aqui vendido com a média 9, a média 20 e a VWAP escorando embaixo? Não dá, né? Tem que ter um mínimo de bom senso. Então, no caso aqui, né? Vamos falar só da minha FIBO. Coloco aqui minha FIBOGAP, né? Para quem não sabe, a FIBOGAP você coloca o início da FIBO, no caso 0, no fechamento do dia anterior. Aqui, tá essa linha pontilhada? A pessoa vai falar, não, mas aqui não é o fechamento? Não. Esse negócio de você achar que aqui é o fechamento tá errado, porque o que acontece? Se você visse como que finalizou esse aqui na abertura do dia, esse candle tava aqui, ó. O finalzinho dele, ele não tava completo. Então, por algum motivo, spreadzinho, aqui foi o preço cotado de fechamento. E para você colocar esse aqui, tem duas maneiras de você deixar marcado automático, então você não precisa ficar lá arriscando. Esse negócio que se chama aqui, ó, prior cote. Eu acho que é assim que fala. Tô falando em português, não sei, deve ter um tipo de pronúncia um pouquinho diferente. Quando tu vai lá, né, seleciona o prior, coloca ele ali. Vou colocar um novo aqui, ó. Ó, ele já veio automático aqui no ajuste, no fechamento, ó, esse aqui, ó. Você vai, abre o precote, vai lá na configuração dele. Aí, o que você quer? Você quer que ele seja uma abertura, que fique marcada a abertura do dia anterior, ou do mês, ou da semana, ou do mês, ou do ano anterior, ou automático? O automático vai ser do dia anterior. Então, o que eu gosto de deixar? Eu gosto de deixar o fechamento. Você deixa o fechamento, você deixa a mínima, máxima, abertura, ajuste, entendeu? Ajuste também é um fator muito importante. Por muito tempo eu usava o ajuste aqui. Se eu não me engano, eu até vou colocar ele aqui de cor diferente, mas se eu não me engano, hoje o ajuste, gosto de deixar pontilhado. O ajuste mostrou alguma coisa. Olha aqui, ó. Abertura no ajuste. Então, é uma região que dá para você pegar essa região, analisar
ela, fazer backtest dela e ver o que ela te paga. Né? Pode ver, ó, a região do ajuste hoje foi região que em primeiro momento ela virou uma resistência, né? Em segundo momento ela virou um suporte. Aqui ela virou uma bagunça, entendeu? Ó, aqui ela virou um suporte. Então, o Priocorte você faz isso, né? E cada indicador, cada coisinha que você coloca, você faz o seu backtest e vê o que você identifica nele, entendeu? Então, eu pegar e falar, olha, ajuste eu gosto de usar para isso. Eu vou estar mentindo, porque quando eu tinha ele ali, eu nunca testei ele, eu tinha essa linha aí. Ponto, acabou. Entendeu? E não é assim que funciona os indicadores, os setups, as médias, todas essas coisas. Entendeu? Você tem que saber o que é. O que é a média, o que é uma VWAP, o que é um ajuste, um fechamento. Então, pega aquilo ali, quer operar só ajuste? Tem gente que opera só ajuste. Ah, um pivô no ajuste, após a abertura, paga tanto. Beleza. Se tu fez backtest isso ali, te mostra que te paga no final do mês, ele te paga mais do que te faz perder, ótimo. Entendeu? É assim que funciona. Nada vai te pagar 100% todos os dias. Nada. Nada, nada, nada. A não ser que tu esteja sentado lá com algum institucional que saiba dos segredinhos ali das notícias e você ainda consiga alguma coisa. Mas mesmo assim, nem, né, os institucionais sabem tudo todo o tempo. Os grandes bambambãs. Mas voltando aqui. Tá, falando da Fibogap, né? Falando aqui dos meus gatilhos. Então, tá. O dia. Você vai traçar a Fibogap também quando o preço tem gap, tá? Do contrário, não. Né? Não tem como você puxar ali um negócio abriu com continuidade, não tem nem coerência. Fibogap já diz no nome. Fibo do gap. Então, você vai lá, coloca no fechamento, o 0 no fechamento. E os 50% da Fibo você vai colocar na abertura. Qual que é a abertura? Qual que é o primeiro bloco do dia? O primeiro do bloco ele foi o quê? Comprador ou vendedor? Ele foi comprador. Então, você vai pôr aqui nessa abertura. Se esse primeiro bloco fosse um bloco vendedor, você colocaria aqui em cima, na abertura desse bloco. Entendeu? É assim que funciona a Fibogap. Então tá, marcada a Fibogap, o que ela já me mostrou? Que ela fez uma virada de box no 38. Deu uma entrada pelo meu setup. Entendeu? Aqui, eu sempre vou marcar o backtest na linha da Fibo, na linha do 38, na linha do 76, que são as que eu mais olho, ou se caso faz um fundo duplo, um topo duplo em alguma retração, essas três do meio aqui, 38, 50, 61 e o 76, só o 23 que não, tá? Que daí eu acho que tu entrar no 23 corre um grande risco de você ser estopado, né? Porque até ele voltar aqui no 100% e virar a mão. Então, eu sempre gosto do 38 até o 76. Então, tá. Fibogap aqui no 38, virou box, pagou até o 100% da Fibo. Entendeu? Então, aqui, o que aconteceria? Se eu entro aqui com o trailing, hora que ele deu 300 pontos, o negócio me protege no 0. Eu já não preciso ficar afobado em querer mudar e tal. Beleza? Poderia ser que isso aqui não me pagasse, eu não saísse com o valor, né? Daqui? Poderia. Ele poderia ter vindo aqui e feito mais esse bloquinho, um fundo duplo e voltado. Não teria acionado a segunda perninha do trailing. No caso aqui, ele chegou a acionar e eu sairia com 300 pontos. Com 200 pontos, né? Que ele faz a voltinha. Então, é isso que eu treinei. Eu treinei olhar minhas entradas na Fibogap, na Fibo, né? Eu gosto de marcar essa Fibo. Eu gosto de marcar a Fibo da mínima e máxima do dia anterior, que no caso hoje ela estava muito legal. Ela pagou muito bem. Essa mínima do dia, né, que foi, querendo ou não, o nosso ponto de lateralidade. Ó, a máxima no 100, porque estamos falando de uma Fibo vendedora. Deixa eu pegar do 0, né, que eu acho que é mais fácil da galera entender do que eu ficar virando ela do lado avesso. Ó, o dia anterior foi uma tendência de alta. Onde que eu vou colocar? Eu vou iniciar a Fibo aqui. Sempre ela vai iniciar no 0, por mais que tá aqui, se eu puxar para baixo vai o 100, se eu puxar para cima o 100 vai para lá. Então, iniciei lá no 0, o 0, né, da Fibo, e coloquei até a máxima do dia. Eu gosto de marcar a Fibo máxima e mínima do dia anterior, pavio a pavio, quando faz esse paviozinho. Tem gente que usa o gráfico de pontos sem pavio.
Ui, desculpa. Mas eu gosto de usar pavio, entendeu? Eu acho que, querendo ou não, o pavio conta uma historinha ali, entendeu? Que o preço tentou fazer uma coisa e não deu conta. Então, eu gosto de marcar assim, ó, pavio a pavio. O que já de cara o preço segurou? Aonde foi a primeira mínima do dia? Na região de 76. O 76, para mim, né, ultimamente eu tenho visto que ele é uma região que, se o preço para nele, é uma região de correção rasa, que ele vai seguir aquela tendência, ou no caso aqui, que era um range grande, né, para essa FIBO, ele vai segurar nessa lateralidade. Tava nítido isso aqui hoje. Só que sabe quando você fica meio cega nas operações, não entra? Eu não entrei em nenhuma hoje. Eu entrei só naquela ali pelo simulador, ó. Ué, cadê minha operação? Aí, ó. Eu entrei só nessa pelo simulador. Olha aqui, ó, minha conta, não fiz nada. E não vou fazer, né, que agora já era. 16 horas da tarde é loucura, gente. Então tá. Então aqui, ó, pagou aqui no 76, beleza, que foi, voltou. Se eu tivesse entrado aqui com o trailing, por conta dessa puxada aqui, ó, o trailing tinha me tirado com 0, tá? Mas daí é aquilo, né? Você viu, ficou aqui 1 hora, ia devolver, né? É outra coisa que eu tenho no meu gerenciamento, de não entrar na primeira hora do dia. Não queira ser o primeiro a ganhar dinheiro na bolsa, entendeu? Porque você não vai ganhar. Você vai servir de liquidez. Porque até às 10 horas ou até às 10h30, o mercado tá vazio. Tem pouca corretora institucional que tá ali operando, que tá ali colocando lote. Então, o ideal é esperar. O que o movimento vai fazer depois das 10? Nota-se aqui, ó, 9h59, 10 horas, virou o box. E ó a perna que ele deu, ó, e olha em quanto tempo? 9 minutos. E olha todo o tempo que ele ficou aqui enroscado, ó, 1 hora, para andar um rangezinho aqui de 300 pontos. Entendeu? Então, não é melhor esperar? Vamos colocar que eu entraria aqui na virada do box, né? Esperar 1 hora para entrar depois das 10 e fazer 800 pontos em 12 minutos, ou ficar aqui 1 hora tendo um infarto? Isso é uma coisa que eu avaliei no meu backtest, porque muitos dos meus stops eram por entrar no começo do dia. Ontem eu fiz uma Fibogap e eu tomei um stop aqui, ó. Eu acreditei que isso aqui seria uma formação num topo duplo. Até o contexto dessas médias estarem aqui em cima, ele não ter vindo para corrigir esse gap, né? Tipo assim, já ter segurado ali embaixo. Nos 5 minutos, as médias estavam de uma posição que favorecia uma venda. Até o recap do Aranha comentou sobre isso, né? Então, ele me estopou, porque ontem foi um dia totalmente atípico. Se você voltar atrás no gráfico, você não vai achar um candle diário com essa pontuação. Você não vai achar. Se não me engano, o máximo que eu vi ali foi 3.700, mas 4.400 você não acha, entendeu? Então tá, fiz ali, tinha essa FIBO, ó, pagou aqui, né? Se eu esperasse o horário se eu quisesse ter feito um scalp aqui do 250, ó, 2 bloquinhos dá 250, teria pago aqui teria dado uma, né, mais uma entrada, ó, 3 bloquinhos confirmação, mais 250. E aqui seria o horário ideal de ter entrado, porque já tinha dado, né, 10 horas ali, basicamente. Entrada, evolução rápida, pontuação boa, entendeu? Continua a FIBO do dia anterior pagando, com uma região marcada aqui lá atrás. Contou uma historinha, ó. Essa região, ele nem chegou a entrar nela, ele só tocou a parte superior dela. É uma região que entregou, ó, aqui entregou para baixo, ó. Entregou venda, entendeu? E lá atrás também entregou uma compra. Então, essas coisas, por isso que tem que marcar, olhar, dar uma puxadinha. Eu sempre gosto de estar triangulando aqui a minha análise, olhando aqui o meu gráfico de pontos, né, para avaliar minhas entradinhas. Os 5 minutos para me mostrar o contexto que a média tá me ensinando, me mostrando. No caso do dia de hoje, como foi um dia lindamente lateral,
avaliar o contexto das médias pode ser um pouco, não sei se perigoso é a palavra, mas ele acaba ficando um pouco fora. Eu hesitei em muitas das entradas, em todas, né? Porque eu não entrei só aqui no simulador e não foi meu gatilho, foi só para avaliar o trailing, né? Porque eu coloquei ele ontem aqui no, no meu oco, na minha ordem oco. Então, quando tá um dia assim, ó, que você olha os 5 minutos e claramente ele tá lateral e claramente as médias estão dentro desse bololô aqui no meio, esse sanduíche de médias, esquece, isso aqui é suicídio. Você vai tomar stop a 3x4 ou se você ficar olhando para elas para fazer a entrada no gráfico de pontos, você vai fazer que nem eu, hesitar, entendeu? Esperar que ela te fale alguma coisa, você vai hesitar. Que nem aqui, ó. Tava 9, a 20 e a VWAP. Eu não entrei nessa abertura e eu não entro por conta do horário. Mas, independente do horário, se eu vejo uma posição, se eu não entro, que nem aqui, ó. Eu não entrei, olha aqui onde estava o preço. Entendeu? Tava muito bagunçado, não tinha condição. Ó, pode ver aqui que foi a entrada que eu fiz no simulador pro trailing. Ó, um contexto de alta, 9, 20 VWAP. Quando elas estão nessa posição, assim, numa inclinação, deixa eu até achar para trás aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, 9, 20 VWAP. Olha que lindo para subir. Ó, 9 segurando aqui, ó. Nem vem encostar na 9, ó. Vem, encosta na 9 e vai, ó. Veio aqui, deu uma brincadinha e foi, ó. Entendeu? Mal encosta na 20. Então, era um contexto aqui de compra, se fosse olhar. Poderia até identificar isso aqui como um power breakout. Entendeu? Isso foi porque eu hesitei isso aqui de entrar na conta real. Nesse topo de lateralidade por conta da posição dessas médias. Pensei, não, agora que ela estoura pra cima. É agora que ele cumpre essa perninha que eu mexi mercado aqui, ó. Ou essa perninha, ou essa perninha. O mais provável poderia ter sido essa perna, porque, ó, o preço aqui, ó, partiu da mesma região. Tinha uma região, um rompimento de máximo do dia anterior, um topo do dia 13, que foi uma região que foi um dia de notícia, entendeu? Então, tinha muitos fatores que aqui poderia indicar uma compra. Poderia ser aquele 20% de tentativa positiva de rompimento, entendeu? Então, tem muita coisa para se avaliar. Então, isso no dia lateral, olhar para essas médias aqui é hesitar com certeza absoluta. Outra coisa que eu gosto de olhar, o gráfico de 10 minutos, eu tenho ele com layout de médias mais longas. Eu tenho uma 50 dos 5 minutos, uma 100 dos 5 minutos, a 200, a 400 e essa laranjinha mais grossinha que é uma VWAP mensal. Eu não gosto da VWAP semanal. Ela vive, eu tenho ela aqui no layout, mas ela vive escondidinha, porque eu não gosto de olhar ela. Eu não sei, não rola. E daí aqui nesse cantinho, ele tá grande assim, porque eu tava testando um negocinho. Mas geralmente essa telinha, ela fica aqui, ó, pequenininha. No 40p, no meu layout do Pivot Point. Que eu acho bem legal, porque, ó, que nem hoje, ó, o preço trabalhou nessa região. Olha esse pivô point aqui, ó. Ele partiu de um pivô, fez 3 bloquinhos em outro pivô, com um médio como suporte, apesar de ter outra como resistência, né? Mas ele rompeu, foi, ó, 3 bloquinhos, foi. Então, o pivô point, ele é bem legal, olha aqui, ó. Ó, ele é muito legal. Então, eu gosto de ter o que o 40p tá me mostrando de padrão gráfico e se esses padrões gráficos estão correlacionados a algum pivot point. E aqui a minha telinha, eu deixo ela aqui. Por quê? Que eu gosto de ver o que aconteceu durante o dia. Se tá no começo do dia, eu quero ver o que aconteceu para trás. E se tem alguma historinha no outro dia me contando ali, também gosto de ver. Sou curiosa. Entendeu? Então é isso aí. Esse aqui é o basicão do que eu olho, do que eu analiso. Vou ver se eu consigo
todos os dias estar fazendo um videozinho para vocês das minhas leituras, ou no final do dia, ou pode ser que eu poste mais à noite, né? No caso agora é dia 20, 16 e 16. Tem uma grande probabilidade de eu postar isso aqui mais tarde. Hoje até que dá pra postar, terminar aqui e consigo postar. Mas os demais dias não tenho certeza, né, de como que vai funcionar essa dinâmica de fazer vídeos, postar. De início eu quero no mínimo fazer um vídeo por semana, no mínimo, porque eu tenho que, né, entrar na minha realidade. Eu tenho uma filha de 4 anos que tem uma energia que tá louca, ó, tô até no quartinho dela aqui, ó, a minha mesa é no quarto dela, mas o quarto dela ela não dorme, ela dorme no meu ainda. Então ela requer muita atenção. Eu só fico em casa, né? De manhã, meu tempo livre é para operar, estudar, me concentrar. E à tarde, agora eu tirei para estar fazendo essas análises, né? Para estar fazendo. Provavelmente às segundas-feiras eu consiga fazer vídeo, porque segunda-feira eu não vou operar, né? E eu vou só analisar o mercado, vou estar na tela durante o pregão, mas não vou clicar na conta real. Posso clicar no simulador, mas não clicarei na conta real. É o meu gerenciamento, é algo que eu escolhi para mim, que durante o meu backtest era um dia qual eu tomava stop por não analisar com coerência, por vir do final de semana cansada, né? Sábado, geralmente eu durmo tarde e eu sou uma pessoa que tem muito sono. Se eu um dia for dormir tarde, no outro eu já viro um bagaço. Então, eu juntei todas essas coisinhas, né? Eu fui de verdade, quando eu inventei de fazer um diário sobre o meu emocional, para eu entender qual que era a minha reação quando eu clicava, eu coloquei essas coisas. Coloquei como foi meu sábado, como foi meu domingo, né? Como foi cada dia meu da semana, o que que eu fiz, se eu consegui fazer as rotinas da minha casa, as rotinas minhas com a minha filha, como que ela tava, como que eu estava, né? Em relação a tá doente, não tá doente. Então eu detalhei assim tudo que para mim era relevante. E me ajudou a identificar que final de semana, quando eu não durmo, se eu me estresso, às vezes até se eu bebo alguma coisa, não sou de beber, mas às vezes, né, sábado à noite, você fica ali. Não sou de sair, mas eu fico assistindo coisas com meu marido, então a gente fica assistindo, bebendo. Pra quem quase não bebe, se beber um pouquinho a mais num dia da semana, já vira um alcoólatra. Então, eu anotei todas essas coisas e identifiquei os meus gatilhos de fazer coisa errada, né? Que é muito importante fazer isso. E fui, né, ajustando a minha necessidade ao meu gerenciamento. Então, hoje, meu gerenciamento é não operar na segunda, por conta desses fatores. Vai ter dias que eu vou estar na segunda super tranquila, super bem, eu vou ter que passar no final de semana bem tranquilinho, bem de boa, sem sair, sem descansar. Que nem no caso dessa segunda, eu estava super tranquila, o final de semana foi super de boa, dormi cedo. Só que, né, a segunda-feira, além da tua parte emocional, tem aquela questão, o mercado ficou fechado 2 dias, sexta e sábado. Ele veio para uma semana que vai ter notícias, ele veio de uma semana que teve CPI, então ele já vai para uma outra notícia que terá uma super quarta, que já é uma coisa assim, sabe? Então, são N coisinhas que você tem que analisar e ver. Não, para mim é tranquilo. Porque às vezes você vai começar a semana, o mercado já começa assim meio arrastado por conta dessas coisas. No caso, né, dessa semana, ele não começou arrastado, ele já começou um foguetinho. Só que daí eu já tomei um stop, daí você já fica, pô, que droga, né? Já caguei a semana na segunda. Lógico, um stop não define o teu conhecimento, né? Como que você vai ser e tal, como que é o mês inteiro. Ele não define. Bota na sua cabeça. Um stop não vai te definir. Mas ele estraga. Ele vai machucando emocional, vai machucando. Então, eu avaliei, pra mim tá tudo bem, então tem que seguir meu gerenciamento. Vou dizer que eu vou seguir 100%? Não vou, ninguém é de ferro. Vai ter dias que vai fazer uma coisa ou outra, né?
Mas o importante é ter aquilo escrito, né? Porque você só pensar, você vai esquecer. Não tem, não tem. O ser humano, ele é muito mentiroso, sabia? E não é mentir para os outros, não. É mentir para si mesmo. O ser humano tem essa mania. Mente para si mesmo. E não é assim que funciona. Se a gente mente para nós mesmos, por que que os outros vão ter que nos falar, são obrigados a nos contar a verdade? Entendeu? A gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que nos respeitar. Se a gente se propôs a seguir um gerenciamento, avaliou como construir aquele gerenciamento. Não é porque a Patrícia consegue ficar sem operar na segunda-feira, vou fazer também. Só que daí, para você operar na segunda-feira, é totalmente diferente. Você analisa outra coisa, você vê outra coisa, você entra numa segunda-feira de tarde, entendeu? Então, assim, avalia o que funciona para você. O que tá bom para você, o que te ajuda, o que não te ajuda. Não vá porque o outro tem um textinho pronto e queira fazer igual, porque ninguém é igual a ninguém. E no mercado não é diferente. Beleza? Então hoje finalizamos com esse videozinho. O mercado ainda tá funcionando. Eu vou dar uma descansadinha, né? Porque eu aproveitei que hoje minha filha não está em casa, tá numa amiguinha. Então é por isso. É isso aí, pessoal. Até mais. Vamos ver se na semana eu consigo fazer mais videozinhos, falando mais alguma coisa, falando minha leitura, né? Como que tá o mercado, o que eu avalio. E até mais. Tchau, tchau.